O sinal de Jonas no 7º milênio, na volta de Jesus. A lei, os salmos e os profetas nos anunciam muitas revelações profundas, e por isso nós temos que buscar conhecer mais sobre as revelações do Senhor. Pois o apóstolo Paulo diz: em Cristo está oculto todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E ainda, Deus, nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Também Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. E por causa disso, meus irmãos, nós temos que buscar descobrir os tesouros da sabedoria e do conhecimento oculto em Cristo Jesus, para que ele venha a ser revelado para nós. Porque o apóstolo Tiago diz: a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. A história de Jonas nos mostra que o profeta ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, pois em Jonas está escrito: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Mas, meus irmãos, qual é a revelação disso? Será que existe mais revelações nisso? Sim, de fato, tem mais revelações sobre isso. E é por isso que a gente vai entrar no texto de Oséias, do versículo 1 ao 2, que vai dizer o seguinte: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos ressuscitará, nos levantará e viveremos diante dele. Em Oséias está dizendo que as 2 casas de Israel, Efraim e Judá, que na revelação do mistério, Efraim representa os gentios, enquanto Judá representa os judeus, que têm fé em Cristo. Tanto Efraim representa os gentios que têm fé em Cristo, e Judá representa os judeus que têm fé em Cristo. Esses 2 povos, eles alcançam a ressurreição ao 3º dia, e isso é por intermédio de Jesus Cristo. E de fato, meus irmãos, quando Jesus Cristo ele ressuscitou ao 3º dia, ressuscitou ele e o seu corpo, e nós estamos ali no seu corpo. Contudo, a ressurreição literal da igreja ainda não aconteceu, mas a ressurreição literal da igreja está lá para o 7º milênio da criação, meus irmãos. Porque, olhando o profeta Oséias de uma maneira mais profunda, podemos ver que o 3º dia ali, onde as testemunhas do Senhor ressuscita Judá e Efraim, está apontando para o 7º milênio da criação, pois por 2 dias é necessário que Cristo fique no céu, ou seja, por 2000 anos é necessário que Jesus fique no céu, para que depois de 2000 anos ele volte e nos ressuscite ao 3º dia, que vai estar falando do 7º milênio, na sua volta com poder e grande glória. Em Mateus de capítulo 16, dos versos 1 ao 4, vai nos dizer o seguinte: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes desse um sinal vindo do céu. Jesus, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixou-os e retirou-se. Em Mateus de capítulo 24, dos versos 30 ao 31, o Messias, Jesus, falando a respeito da sua volta, ele vai dizer o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. O apóstolo Paulo, falando sobre o arrebatamento em 1 Tessalonicenses de capítulo 4, dos versos 15 ao 18, vai nos dizer o seguinte: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos,
seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Meus irmãos, a gente vê ali no Evangelho de Mateus que o Senhor Jesus diz que uma geração má e adúltera pede o sinal, e nenhum sinal seria dado a eles, senão o de Jonas. E qual é o sinal de Jonas? O sinal de Jonas é que o Filho do Homem, Jesus, deveria ficar 3 dias e 3 noites no ventre da terra, ou seja, Jesus deveria ficar 3 dias e 3 noites no mundo dos mortos. Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, e por isso, essa é a primeira camada de revelação. Mas existe uma outra camada de revelação, pois isso, meus irmãos, esse sinal de Jonas, ele também vai estar apontando para os 2000 anos no qual Jesus tem que ficar no céu, para que ao terceiro dia, ou seja, ao 7º milênio, ele apareça com poder e grande glória. Porque a gente vê ali, meus irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, que o Senhor Jesus Cristo diz que aparecerá o sinal no céu, que é o sinal de Jonas, que está falando também a respeito do sinal do Filho do Homem. Aqueles que creem em Cristo, meus irmãos, eles ressuscitarão na primeira ressurreição ao terceiro dia, que é o 7º milênio. E esse sinal de Jonas também é para os que creem em Jesus. E por isso que o Senhor Jesus Cristo diz sobre a sua volta: aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Esse sinal é o sinal de Cristo, meus irmãos, mas também está anunciado pelo sinal de Jonas, pois, como já disse, é necessário que o céu tenha o Senhor Jesus por 2 dias, que equivale a 2000 anos, até o terceiro dia, que é o 7º milênio, para que também ocorra a ressurreição dos eleitos no terceiro dia, que é o 7º milênio da criação. O sinal de Jonas, meus irmãos, ele está anunciando a ressurreição de Cristo, mas também o sinal de Jonas está anunciando a ressurreição literal da igreja ao terceiro dia, que equivale ao 7º milênio. E isso é profundo, pois a gente vê que Jesus, em Mateus, capítulo 24, ele nos diz que aparecerá no céu o sinal, ou seja, é o sinal de Jonas, meus irmãos, que fala a respeito da ressurreição também do povo de Deus. E isso é glorioso, porque quando Jesus Cristo volta depois da grande tribulação, ele volta no 7º milênio e ele ressuscita o seu povo. E isso está ligado com o sinal de Jonas. E isso é tremendo, meus irmãos. Isso é glorioso. Efraim e Judá, judeus e gentios que têm fé em Cristo, eles ressuscitarão ao terceiro dia, que equivale ali ao 7º milênio. Eles ressuscitarão literalmente quando Jesus Cristo voltar. E isso é profundo, meus irmãos. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.